Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 9. Todo mundo achou? Você que está com a sua Bíblia, coloca a mão em cima dela assim. E você que está sem a sua Bíblia, coloca a mão no coração. Ore assim comigo, diga: poderoso Deus, é o Senhor que revela as verdades da tua palavra ao meu entendimento. Se eu estou aqui hoje, foi porque o Senhor me despertou, acendeu em mim as tuas revelações para um futuro desbravador que já iniciou na minha vida. Então usa o pregador com o teu poder maravilhoso e desperta em mim verdades missionárias, verdades que te agradam, que façam a vida valer a pena para o teu reino, para a eternidade e para o meu próximo. É a minha oração, ligando aos céus esta oração, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 9, diz assim a minha tradução: e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Amém? Pode se assentar, por favor. Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. 2021 começou uma etapa um tanto difícil na vida minha e na vida da minha esposa, porque a partir de 2021, em 1 ano e meio, nós perdemos 7 familiares. Perdemos o meu pai biológico, a mãe dela, perdemos meus avós, avós dela também, o meu cunhado, meu cunhado, para quem não sabe, morreu com 15 tiros, ali em Campo Largo. Foi uma série de situações ali que nós tivemos que segurar as pontas, situações bravas. Durante 1 ano e meio, 7 familiares. E essa madrugada, o neto do pastor Jurandir, o Henrique, 25 anos, no acidente de moto, ali no Campo Comprido, faleceu também. Algo de madrugada, estamos praticamente sem dormir, madrugada e tudo mais. Algo muito, muito triste, muito repentino. Eu falo essas coisas para todos vocês, porque uma das maiores dores daqueles que amam é ver os seus amados perder a vida e ainda você se sentir insuficiente diante de uma série de possibilidades, talvez. Porque uma coisa eu sei: Deus honra a intercessão de um pai, Deus honra a intercessão de uma mãe. Como diz no livro de Jó, os dias do homem estão contados. Deus sabe, Deus limita, Deus sabe de todas as coisas sobre os dias dos homens. Mas a oração, ela desperta a bondade e o poder de Deus sobre algo, sobre alguém. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um amor prático. Nós precisamos ter uma postura lógica para uma série de situações. Nós não sabemos como que o marido, a esposa vai partir, não sabemos se o filho vai primeiro que o pai, não sabemos se nós iremos ir, mas algumas coisas nós podemos fazer. Algumas coisas no mundo espiritual nós devemos, como cristãos, fazerem. Porque somente o cristão que é ligado a Deus, ele tem a possibilidade de ter um amor lógico, um amor verdadeiro, que trará respostas aqui. Porque nem o nosso amor presta. O amor de Deus é referência para nós. O nosso amor é egoísta. O nosso amor tem a ver com a gente. Nosso amor tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa talvez vaidade, a nossa vanglória, o nosso prazer, ou algo nosso a ser suprido. Mas o amor de Deus é entrega. Falar de amor na poesia é muito bonito, mas viver o amor
é um filme de terror quando se trata de negar a nós mesmos, para que o amado, a amada, tenha benefícios ou viva. Nós temos, na verdade, um chavão, desculpe, não é um chavão, nós temos um enxame de declarações de orgulho que nós achamos que é amor. Mas quer que eu fale para você um pouco sobre esse ponto de amor? O amor, ele assume ministérios. Eu vou repetir. O amor assume ministérios. O amor se qualifica para alcançar de forma inteligente, de forma incisiva. O amor nega o próprio descanso muitas vezes. O amor nega os próprios méritos e benefícios por vezes, porque o objetivo é o bem do ser amado. O amor, ele assume a dívida, até de quem não enxergava e talvez hoje reconhece tais dívidas, porque perdão é pagar uma dívida que não é sua. O amor faz a gente dar um jeito, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o que está escrito lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu um jeito, porque o amor dá um jeito. O amor é voluntário, se entregou para que eu tivesse a oportunidade da vida mais uma vez. O amor, presta atenção no que eu vou falar, o amor nos faz entrar no deserto de alguém, e assumir condições extremas, às vezes, por pessoas que irão te abandonar, por pessoas que irão falar mal de você. O amor faz nos resgatar pessoas em desertos, e mesmo assim trazendo ciência de que essa pessoa tem um comportamento ingrato. E a prova do amor é a disposição. Foi o que João Batista fez, vivendo em um lugar onde a fé ditava os próximos passos. No meio de um deserto, onde pessoas entravam, ele estava ali. Ele estava ali pavimentando o caminho do Messias. E é o que eu quero falar com você hoje um pouco, sobre esse chamado de amor, esse chamado de fé, esse chamado objetivo, que tem sido desfocado pelo contrário. As pessoas, para vir até Cristo, elas devem negar a si mesmo, e o quê? Tomar a sua cruz. Mas o que acontece na real, é que muitos templos estão abarrotados de Herodes, pessoas que não querem abandonar o próprio trono, e que ainda perseguem a Jesus ou aos seus. Por quê? Porque o objetivo são apenas os prazeres, os alcances, sejam eles quem for. Eu não vou dizer que Deus não quer nos abençoar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar, eu entendo isso. Nós vivemos num país emergente, eu sou a favor disso, não vejo lógica a Bíblia de por que não. Só que o que eu quero deixar bem claro, que o objetivo puro de um cristão vai fazer ele se autonegar. O objetivo puro de um cristão vai fazer ele se qualificar, porque tudo aqui é passageiro. Então, meu irmão, Deus está te chamando. Nessa semana, o Mike, que faleceu, eu lembro da última vez que eu encontrei com ele na distribuidora. O Mike faleceu com 27 anos. Ele foi batizado na igreja aos 10, 11 anos de idade. Aos 14 anos ele tocava contrabaixo. E aí, influências e mais influências, foi por outros caminhos. A última vez que eu conversei com ele foi na distribuidora, e eu havia cobrado ele. Você falou para mim que ia caminhar comigo, rapaz, em comunidade terapêutica. Você falou para mim que ia estar na igreja, você tocava contrabaixo. Pastor, eu vou voltar. Pastor, eu vou lá, eu nem conheço o templo novo lá ainda. Eu vou lá, pastor. Eu falei, eu vou estar te esperando, rapaz. Eu sempre intercedo por você. E a mãe dele chegou em casa, e ele estava falecido ali. Primeiro ponto que eu quero destacar: a fé é dar o próximo passo pelo que ouvimos de Deus.
A fé é dar o próximo passo pelo convite, por aquilo que nós ouvimos de Deus. Não é o que nós enxergamos fisicamente primeiro, porque esses olhos aqui enxergam algo temporal, mas visão é diferente de olhos. A visão, ela nos faz enxergar algo pela fé. Os olhos da visão são os olhos que enxergam pelo coração, pelo propósito. Você enxerga além do deserto, você enxerga além da pedra do sepulcro. Os olhos da visão nos faz enxergar as profecias. Os olhos da visão nos faz atravessar desertos firmes, contentes, padecer por um bem maior. Fé, visão, é dar o passo e Deus se responsabiliza em colocar o chão. É viver o hoje confiante, que mesmo sem explicação, amanhã Deus vai nos explicar. E na medida em que você pisa, Deus põe o chão, mas também Deus tira o chão que você já passou lá de trás. Por quê? Porque fé é um caminho sem volta. Uma vez você se desenvolvendo em fé, não tem como voltar. Se você quiser voltar, a sua vida perde o teor, o sabor da existência. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: todavia o meu justo viverá a sua fé. Se ele retroceder, nele eu não me agradarei, a minha alma nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Por isso, fé é para frente. Fé é para frente. Quando você entende isso, as coisas ficam melhor resolvidas dentro de você. Ninguém pode mudar o que passou. Ninguém tem um passado fácil. Precisamos sempre superar. De que forma, pastor? Olhando para a razão da nossa fé, confessando a esperança da nossa fé, olhando para as promessas de Deus. O estômago de um cristão é a sua fé, e os demais órgãos são nutridos pelo que chega ali. Isso define a força, a resistência de um cristão. Cuide da sua fé. Por isso nós congregamos, por isso nós lemos a Bíblia, por isso somos voluntários, caminhando, falando com Deus por onde vamos. A pessoa que se diz cristã e não congrega, tem que rever a sua ligação com Deus, porque se eu estou ligado ao corpo, se eu estou ligado ao cabeça, é porque eu estou no corpo, porque é impossível estar ligado a Jesus, sem estar ligado ao corpo dele de verdade. Usar desculpas de maus exemplos, de mau testemunho de pessoas para não congregar, é a prova de que você não está ligado com o cabeça que é Cristo. Se reunir em fé resulta em força e avanço, porque fé é para frente, não tem volta. Lucas capítulo 9, versículo 62, o que põe a mão no arado e olha para trás, se torna indigno para o trabalho. Tudo o que passou serviu para você caminhar para frente, para escolher os bons exemplos e seguir pelos bons exemplos, porque os maus exemplos terão a sua recompensa, os bons exemplos terão a sua recompensa. Uma pessoa bem alimentada, ela terá energia para avançar. Talvez o que lhe falta seja isso, porque está fraco para avançar, para abandonar o peso do pecado. Você precisa alimentar a sua fé. Pouca fé é como pouco sangue no corpo. A pessoa fica com anemia, a pessoa fica desanimada, a pessoa anêmica fica sempre cansada, sonolenta, sem ânimo. Mas a pessoa com sangue em dia tem disposição, só precisa mirar. Geralmente uma criança sadia é uma criança animada, agitada. E a Bíblia diz que flecha na mão do valente, Salmo 127, é o filho da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Flecha na mão do valente, isso é, vai ser atirado com força, por isso tem que se mirar.
Uma criança saudável, ela tem energia. Um cristão saudável tem energia. Um cristão que não é saudável, ele só apresenta desculpas. Ele, em vez de se formar em teologia, se forma em desculpologia. O que é? Você é o quê? Eu sou o desculpólogo. Segundo ponto, Deus te chamou para as pedras. Ô pastor, explica melhor. Eu estou falando sobre esse chamado, e eu estou falando que esse chamado só será concreto se tiver o amor que é de Deus. Que isso envolve o próximo passo, isso é fé. O versículo 9, que nós lemos, ele fala aqui: e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Há pessoas que não são convertidas, é só um orgulho manifesto religioso, porque começa a se envolver e não para em um emprego, não para em um relacionamento, não para, seja o que for. Por quê? Porque sempre alguém vai ofender. Eu não estou falando em casos extremos, é lógico isso que não, mas o que eu estou falando é de gente que simplesmente tem um discurso sempre de fuga, sempre. Meu irmão, Deus nos chamou para as pedras. Pedra é algo mole? Pedro era molenga? Pedra não é algo mole. Pedras sempre irão surgir. A questão é como administrá-la. Uma vez alguém foi conduzido a um deserto, e o propósito, depois de alguns dias, foi o seguinte: o inimigo chega até ele e diz para ele: transforma essas pedras em pães. Jesus, ele tem poder para transformar pedras em pães? Tem ou não? Tem? Sim, que bom que você não foi manipulado aqui pelo tom da voz. Mas Jesus deixou bem claro que a sua missão era mais importante do que até mesmo aquele alimento naquele momento. Ele poderia transformar pedras em benefício próprio, mas ele preferiu a sua missão. Eu não posso manipular pedras, não é correto. Deus pode suscitar pedras, dessas pedras, filhos de Abraão. Então o que nós precisamos entender aqui é isso: você não foi chamado para transformar pedras em pães, porque quem transforma pedras em pães se beneficia com os pães para saciar os seus desejos. Vocês e eu fomos chamados para transformar pedras em filhos, para benefício de uma nação, para benefício de um colégio, de uma faculdade, para benefício de uma geração. O desafio é: tem muita pedra, e o que você vai fazer? O que você vai fazer? A sua fé, ela exige movimento. Sua reação para com aqueles que estão com problemas determina como Deus reage quando você está com problema. Ei, tem uma pedra próximo a você. A terra inteira, a Bíblia diz, a terra inteira está ferida. Romanos, no capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme, e é justamente com dores de parto até agora. Mas Jesus te chamou para transformar pedras em filhos. Jesus te transformou e te chamou para transformar aquilo que aparentemente é inútil a nível de eternidade para algo útil, diante de Deus. Deus chamou eu e você para chegar diante de um gadareno, alguém que era para ser um pai, mas não é, alguém que era para ser um cidadão, mas não é, alguém que era para ser um filho, mas não é, e tirar dele tudo aquilo que lhe impede de ser algo, e transformar aquela pedra em filho, e devolver um pai aos seus filhos, devolver um marido à sua esposa, devolver um trabalhador à sociedade. Deus nos chamou com essa missão.
Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus ordenou aos discípulos curar e restaurar. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. E ao longo dos anos eu tenho dito isso. Alguma pedra em algum lugar está esperando você. Eu estou falando com você e alguém tem vindo à sua mente. Eu estou falando com você e o Espírito Santo está mostrando a imagem dessa pessoa na tua mente. Lucas capítulo 19, versículo 40. Se vos calarem, as pedras clamarão. Você está escutando alguém gemendo próximo a você? Eu lembro um dia um rapaz que era da nossa igreja, às vezes, esporadicamente ele aparece, assim. E ele disse que ele ficou com vergonha uma vez, há muitos anos atrás. Ele ficou com vergonha quando um vizinho dele ficava indo fazer visita para ele ali. E aí um dia o vizinho falou bem assim: então, depois de tudo que eu falei para você nesses dias, você não vai me chamar para fazer uma visita na tua igreja? E ele falou que ele ficou envergonhado. Porque ele se acomodou na sua fé, no seu medo de reprovação, ou seja o que for. As pedras estão clamando, as pessoas estão reclamando, as pessoas estão exaustas, as pessoas estão fadigadas. E Satanás fará qualquer coisa para tentar sabotar este projeto em sua vida. Seja com bajulação, seja com pressões. Satanás gosta de trabalhar na exaustão. Porque a exaustão é uma embriaguez. De alguma forma, colocando seus problemas, as suas questões, a sua administração, seja o que for, destacadamente de uma forma egoísta, além do que se é para ter. Para que você fuja do plano de eternidade, ou que você se ache incapaz, ou fora de tempo para iniciar algo. Mas se você olhar ao seu redor, ou para a sua vida, quem de nós é digno? Quem de nós? Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz assim: se alguém falar mal de você, não ligue, porque você sabe que você é bem pior do que estão falando. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus fala de 3 tipos de perdido. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e ele fala do filho pródigo. A ovelha perdida é aquela que não sabe o caminho de volta. Por algum motivo, por alguma mágoa, por alguma situação, saiu. Aparentemente viveu uma libertação, que bom. Mas depois veio a chuva, o lobo uivou, não sabia voltar, e então Deus enviou alguém para resgatar aquela ovelha. Deus enviou alguém diante daquela ovelha para trazer de novo para o aprisco, para sarar as suas chagas, para trabalhar em sua vida. Essa ovelha perdida, que precisa ser buscada. Mas também ele fala ali de uma outra classe de perdida, que são as dracmas perdidas. Quando Jesus falou sobre dracmas, ele estava falando sobre 2 classes de mulher: as baldeínas e as aldeãs. Mulheres que viviam em casas que eram escavações na rocha, não tinha janela. E que quando elas iriam casar, elas recebiam um dote. E tinha 10 moedas aqui, ou um colar com 10 moedas aqui. Por mais que você substituísse uma daquelas moedas que tinha um furo no meio, ali tinha um valor memorial, sentimental. A Bíblia diz que a mulher acende o candeeiro, acende a lâmpada, e ela varre, ela procura, e quando ela acha, ela faz uma festa para comemorar. Por quê? A dracma perdida, a moeda, ela representa alguém que não tem consciência do seu valor, mas que você precisa falar o valor dessa pessoa. Precisa ser buscado, precisa ser caçado. E quando acha, a Bíblia diz que há festa no reino dos céus. E a terceira classe é o filho pródigo, que por alguma condição de orgulho, aquilo que recebeu na casa do pai, seja um talento, seja um benefício, seja salvação,
seja um ajuste, seja qualquer ajuda. Recebeu e depois de um tempo desvalorizou isso e saiu da casa do pai. E foi achando que o que faltava na sua vida era dinheiro. Triste ilusão. Triste ilusão. Porque ele achava que isso seria um poder nas mãos dele. Como muita gente acha que o seu problema é dinheiro. Tem pessoas que ganham 50 mil por mês e devem 200. Não reparam no seu estilo de vida ou no seu orgulho. E aí, a Bíblia diz, o jovem chegou numa condição de desejar a comer os alimentos que os porcos comiam. Isso para um judeu é algo terrível. Até que o Espírito Santo entrou no seu coração e ele disse: o que eu estou fazendo aqui, não é? Na casa do meu pai, até o menor trabalhador, o mais simples, tem alimento em abundância. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir para ele para que eu seja o menor ali. Mas o pai já estava esperando. O pai lhe deu um anel que significa identidade. O pai lhe colocou sandália nos pés, porque o escravo não andava com sandálias. O pai o libertou. O pai lhe deu vestes novas, que significa perdão e santidade. O pai celebrou uma festa ali, e são vários detalhes, porque o filho pródigo, você já foi atrás dele várias vezes, mas quanto mais você vai atrás, o orgulho aumenta. Não tem como você ir atrás. É alguém que você no mundo espiritual intercede. Porque quem abate o orgulhoso, a Bíblia diz que é Deus. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao... Mas como que eu vou saber disso, pastor? Indo atrás. Você vai semear e depois deixa que Deus vai trabalhar nessa vida. Deixa que Deus vai trabalhar. Porque muitas pessoas só querem manipular. Descansa o teu coração. Porque o manipulador, ele vai trabalhar na culpa. E Satanás, ele age na culpa, mas Jesus trabalha no arrependimento. Deus quer que essas pedras sejam transformadas em filhos. Terceiro ponto. A intercessão é o braço invisível daqueles que verdadeiramente se importam. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 12. Moisés, com a ajuda de Ur e Arão, estendia os braços, intercedendo pelo povo de Israel, quando Josué e esses guerreavam contra os amalequitas. Meu irmão, você tem direito de ser escondido por Deus, e Ele usa pessoas para isso também. Em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34, Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo, ou malhá-lo como se malha o trigo, mas eu orei, eu intercedi por você, para que a sua fé não desfalecesse, e quando você se converter, fortalecerá os seus irmãos. O que Pedro Simão tinha ainda não era uma conversão. O que Pedro Simão tinha ainda era um orgulho. Apenas um orgulho. Uma curiosidade. O que aqueles homens ao redor de João Batista tinham não era uma conversão, apenas uma apelação religiosa, dizendo que tinham o sangue descendente de Abraão. Eu vou no templo, eu sou filho de pastores, a minha mulher é da igreja, eu conheço as escrituras. Mal sabiam eles que João Batista era um intercessor ali. Presta atenção, campeões fazem algo que odeiam para criar algo que amam. Ou todo mundo aqui ama, quando está bem cansado, acordar cedo? Ou todo mundo ama fazer um jejum? Eu lembro quando trabalhava no hospital, eu fiz um propósito, eu fiquei 8 meses, jejuando também, num propósito. E meu irmão, eu amo cachorro quente. Olha, eu amo sal, gordura e açúcar. Eu não estou dizendo que eu como, assim.
mas eu amo sal, gordura e açúcar. Isso faz mal, é lógico que sim. Mas quando eu chegava lá e tinha vina, como diz o curitibano, xaxicho, como diz o outro aí, olha, era um sacrifício para mim. Um molho de tomate, seja de que forma, é um sacrifício para mim deixar. Mas campeões fazem algo que odeiam para criar algo que amam. Você acorda cedo, você acorda de madrugada, se preciso, para interceder. Você pede para Deus agir de alguma forma, você pede até perdão, e nem achando que deve alguma coisa. Mas a Bíblia diz, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, quando Paulo fala: e eu mesmo vos pedi perdão, mesmo não sendo devedor, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre nós, como cristãos. Ninguém gosta de deserto, ninguém gosta de restrições, ninguém gosta de sair da zona de conforto, mas você ama alguém e precisa entender a sua responsabilidade no mundo espiritual com essa pessoa. Pastor Benihim, num livro famoso, best-seller dele, chamado Bom Dia Espírito Santo, ele conta que depois de alguns cultos que ele estava com Kathryn Kuhlman era filho na fé de Aimee Semple McPherson, estudou na faculdade Life, da Aimee, lá nos Estados Unidos, que tem até hoje. Kathryn Kuhlman falava especialmente do Espírito Santo: não machuquem o meu amigo Espírito Santo, não entristeçam ele. E um dia ele chega em casa e ele teve uma visão. Eu não sei se foi quando ele acordou ou antes de dormir, mas ele disse que viu uma caveira e os pés da caveira não encostavam no chão. A boca dela abria e fechava, e de alguma forma a visão dele entrou dentro da boca daquela caveira. E ele viu uma espécie de um abismo, e nesse abismo que ele olhou de lado, havia uma multidão que tentava fugir de cair naquele abismo, mas havia uma multidão maior ainda que fugia de algo e empurrava aquelas outras pessoas para dentro daquele abismo. Uma voz veio e disse para ele: se você não pregar o meu evangelho, o sangue dessas pessoas eu vou cobrar das suas mãos. Você ama alguém, mas esse amor não pode ser da boca para fora. Esse amor tem que ser prático. E tudo começa no mundo espiritual, depois se conclui no mundo físico. O amor faz com que pedras virem filhos. O amor de Deus ligou uma linguagem de fé, uma linguagem de alcance, que nos leva a alcançar alguém. O amor é prático e começa no mundo espiritual. Nós não conseguimos mudar o coração de ninguém. Nós somos apenas semeadores. Quem converte e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa intercessão, ela abre uma imagem no mundo espiritual. A nossa intercessão, ela muda cativeiros. Assim como Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, Deus também honra a oração de Abraãos aqui, de Saras, ou seja, quem for. Deus honra a oração. Deus pode se revelar a alguém. Um dia, eu escutei uma pessoa falando, e eu fiz essa oração a Deus, porque eu tive uma visão com Cristo quando eu tinha 16 anos, me chamando, à noite, minha esposa estava junto, e ele disse: você está salvo, pregue o meu evangelho, ensine o meu evangelho. E são só essas palavras que foram faladas para mim, um olhar cheio de lágrimas, e eu chorava, eu só chorava. E eu estou dizendo isso para você, porque eu também fiz e faço essa oração. Deus da minha adolescência se revela aos meus filhos, se revela ao meu próximo, como o Senhor se revelou a mim. Deus vai honrar a tua intercessão, Deus vai honrar o teu propósito, Deus vai ligar aos céus, Deus vai curar pessoas, Deus vai fazer você chegar no momento certo, Deus vai usar você em uma oração. Mas os covardes não herdarão o reino. Confie, não é no teu braço, mas confie naquele que te chamou, porque Ele nos deu poder para desligar aqui na terra e vai ser desligado no céu.
através da oração, poder de ligar aqui na terra e será ligado no céu. E quando você ora por alguém, um pecador pode ser desligado do inferno e ele pode ser ligado aos céus em oração. Uma doença pode ser desligada aqui, porque Deus nos deu a chave. Nos deu a chave. E a Bíblia diz que essa chave é o nome de Jesus. A única chave permitida para trazer o que é espiritual para esse mundo físico, porque passou disso, se chama feitiço. O nome de Jesus é poderoso, e Ele te deu essa autoridade através do nome dEle, e você vai usar essa autoridade. Você tem essa chave na sua vida. Deus confiou a você esta batalha, e por isso que isso não sai da sua mente, por isso que isso entristece você, porque é o gemido de alguém. Deus tem chamado você para discipular alguém. Deus tem chamado você a trabalhar na sua imagem, a trabalhar na sua linguagem, na sua importância, na sua disciplina e em tudo mais, para que você se organize nisso, para que alguém encontre Cristo na tua vida, porque é necessário que Ele cresça e que eu e você venhamos a diminuir. Não importa a tua idade, seja o que for, Deus já cuidou de tudo na tua vida. Deus já está esperando você amanhã. Ele já tem cuidado de tudo. Pode ficar tranquilo, porque Deus sempre cuidou da gente. Com toda a nossa preocupação, meu irmão e minha irmã, eu estou aqui com essa barriguinha de Kombi, que tem que fazer as curvas devagar às vezes. Com toda a minha preocupação, tem um teto sobre a minha cabeça, tem coberta sobre minha noite. Com toda a preocupação, meu irmão, eu me preocupo em não engordar mais às vezes. O importante é a gente ser saudável. Com toda a preocupação nossa, Deus nos garante. Porque até quando o inimigo acha que venceu, nós somos entregues nas mãos de Deus. E Jesus falou, aquele que foi entregue nas mãos dele, ninguém pode arrebatá-los, ninguém pode tirar. Deus te deu uma chave poderosa, e você vai ligar isso no mundo espiritual, porque algum nome ficou ecoando na sua mente, algum nome ficou ecoando dentro do teu coração. Escute o que eu vou falar para você. Os seus problemas, Deus já deu solução, e ela vai se apresentar para você nos momentos certos. Viva feliz, fale coisas boas, confesse a razão da tua esperança, porque Deus já tem solução para tudo isso. Deus colocará pessoas na tua vida, Deus colocará situações sobre a tua vida, Deus irá trazer avanços sobre você. Mas se preocupe, em primeiro lugar, com o reino de Deus e a sua justiça. Deus tem garantias para mim e para você, porque Ele nunca perdeu o controle das coisas. Mas eu aprendi, e eu sempre digo isso, que Deus ministrou no meu coração, que eu tenho que ser forte para aqueles que não são, que eu tenho que no culto interceder, fazer propósito, por aqueles que não sabem do seu valor, por aqueles que precisam ser buscados, por aqueles que precisam ser intercedidos. Eu já fiz muita oferta por pessoas, eu já intercedi muito por pessoas, e eu faço isso até hoje. Está na hora de você estar numa batalha espiritual, de você entrar no deserto de alguém, porque Deus vai honrar a tua oração. A tua vida é útil, e Deus irá transformar pedras em filhos. Se coloque em pé em nome de Jesus, por favor. Deus está chamando você para a batalha. E a Bíblia diz em Joel 2, o meu povo se apresentará voluntariamente para o dia da batalha. É o que está escrito. É uma profecia sobre a igreja. O meu povo se apresentará voluntariamente para o dia da batalha. Eu quero lançar um desafio para você diante dessa intercessão. Comece hoje um propósito de 5 domingos de culto, de intercessão, por um familiar ou por alguém que Deus quer fazer de uma pedra um filho de Abraão. Comece hoje, e você está semeando isso no reino de Deus. Deus vai se revelar a alguém, porque isso é algo muito poderoso. Amém? Amor não é poesia, não se resume nisso,
em declarações. Amor são atitudes sólidas. E você vai começar isso no mundo espiritual. Comece um propósito de 5 domingos, 5 cultos, que você vai estar entregando a Deus, agradecendo pela conversão dessa pessoa e intercedendo por cada situação que está acontecendo na vida dele e dela, pedindo para que o Senhor se revele e mude a direção, porque um passo pode mudar a direção da vida de alguém. Amém? Você que quer entrar nesse propósito, é só levantar a tua mão. Não vou chamar você para vir aqui à frente. Você quer entrar nesse propósito? Pastor, eu quero entrar nesse propósito de 5 domingos por alguém que eu amo. 5 domingos, isso. Comece hoje, talvez um propósito de jejum, um propósito, porque eu tenho certeza que Deus vai alcançar alguém. Isso, você que levantar a sua mão, pode colocar ela no seu peito assim. Isso, você que não levantou a tua mão, você pode colocar a mão no teu peito também, porque nós vamos interceder por alguém. Alguém que na sua mente o Senhor ecoou, o Senhor despertou você como intercessor, assim como Jesus orou por Pedro. Você que tem Cristo na sua vida vai orar por alguém também. Amém? Deus vai fazer milagres e você tem essa chave. Vamos orar? Deus poderoso e fiel, amigo de todas as horas, a tua palavra nos ensina sobre o amor, sobre o poder da intercessão, sobre ligar aos céus. A tua palavra ensina sobre empatia, chorar com aqueles que choram, rir com aqueles que riem. A tua palavra nos ensina sobre se colocar na brecha. E nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que o teu Espírito Santo nos garante. Vive em nós, Senhor, e isso nos dá coragem de, no mundo espiritual, reivindicar, no mundo espiritual, citar o nome dessas pessoas, pedindo livramentos, pedindo, meu Deus, vida, pedindo que o Senhor se revele a essa pessoa de uma forma transformadora, de uma forma revolucionária, para que esse homem, esta mulher, seja quem for, meu Deus, o Senhor quebrante este coração, e de alguma forma essa pessoa entenda a Escritura, enxergue testemunho, tenha uma vida curada, um passado sarado, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, manifesta o teu poder, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, manifesta a tua graça, de tal maneira, Deus poderoso, que essa pessoa receba um milagre do Senhor, que essa pessoa, meu Pai, de alguma forma entenda o seu chamado, a importância do seu nascimento, a importância das suas raízes, de o porquê passou, pelo que porquê passou. Então, no nome de Jesus Cristo, Santo Deus, que os demônios todos caiam por terra, que as palavras de maldição caiam por terra, que toda essa turbulência satânica, seja por feitiço, seja por intenção maligna, caia por terra, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor manifeste, Pai, o poder do teu reino, o reino dos céus, e que diante dessa situação, o altar seja levantado como glória ao teu nome. Em nome de Jesus, nós ligamos esta oração aos céus e nós te agradecemos em nome de Jesus por esta graça. E todos digam amém. Aplauda Jesus Cristo, a sua palavra.